E aí, pessoal, tudo pronto para mais um mergulho profundo com a gente? Hoje a gente vai analisar um momento bem importante na história das criptomoedas aqui no ZWay. É isso aí. A gente vai voltar lá pro final do mandato do Trump, Ah, interessante. quando ele assinou uma ordem executiva que meio que passou batido na época, Sim. mas que acabou plantando a semente para uma baita mudança no cenário cripto por aqui. Uma ordem executiva. Parece coisa séria. O que ela dizia? Basicamente, ela criava um grupo de trabalho focado em fortalecer a liderança dos IOA das finanças digitais, dando um foco especial para os ativos digitais. Ativos digitais. Isso inclui as criptomoedas, tipo Bitcoin e Ethereum. Exatamente. O termo é amplo, mas o contexto deixa claro que o foco principal eram as criptomoedas mesmo. A ordem determinava o desenvolvimento de um marco regulatório federal para esses ativos digitais, incluindo as stablecoins. Entendi. Falando em stablecoins, você pode explicar melhor o que são e por que elas são importantes. Claro, imagina que as stablecoins são criptomoedas que, diferente do Bitcoin, por exemplo, têm o valor atrelado a uma moeda fiduciária, como o dólar. Elas são populares porque reduzem bastante a volatilidade, que é comum em outras criptomoedas. A ordem executiva do Trump também explorava a possibilidade de criar uma reserva estratégica nacional de ativos digitais. Uma reserva estratégica, tipo um cofre do governo cheio de Bitcoin. É uma ótima analogia. Essa ordem sinalizava que o governo americano estava reconhecendo a crescente importância das criptomoedas Yeah. e começando a se preparar para o futuro. Interessante. Mas me diz uma coisa, por que eles não mencionaram o Bitcoin diretamente na ordem executiva? Boa pergunta. Naquela época, a maior criptomoeda com sede no ZWay, em termos de capitalização de mercado, era o XRP. Será que isso era um indício do interesse do governo no XRP? Fica a pergunta no ar. Intrigante. E essa ordem executiva, ela teve algum impacto prático logo depois da assinatura? As coisas mudaram na prática. Sim, uma das mudanças mais importantes foi a revogação da SAB 121, uma regra que impedia os bancos americanos de negociar criptomoedas diretamente. Nossa. Então quer dizer que os bancos americanos finalmente receberam um sinal verde para entrar no mundo cripto. Exatamente. A revogação da SAB 121 abriu as portas para gigantes como JP Morgan, Goldman Sachs e Morgan Stanley. Era o começo de uma nova era. Que mudança radical, né? A partir daí foi claro que as criptomoedas estavam se tornando cada vez mais relevantes no cenário financeiro global. Com certeza. E essa mudança de perspectiva teve consequências importantes. A entrada dos bancos no mercado sinalizou para o mundo que as criptomoedas não eram mais uma modinha passageira. E quem era o responsável por essa nova estratégia do governo Trump? Quem estava por trás de tudo isso? A figura-chave nesse período foi David Sachs, o czar das criptomoedas da Casa Branca, nomeado pelo próprio Trump. Ele defendia a estrutura de mercado e o potencial das stablecoins para fortalecer o dólar. Ao mesmo tempo, ele expressava preocupações sobre uma possível moeda digital centralizada controlada pelo Federal Reserve. Parece que o Sachs tinha uma visão bem clara do futuro das criptomoedas. Mas me explica melhor, quais eram as preocupações dele com a moeda digital emitida pelo Banco Central? Ele via essa moeda digital, o CBDC, como uma ameaça para a liberdade individual e para a privacidade. Diferente da natureza descentralizada de criptomoedas como Bitcoin, o CBDC daria ao governo um controle enorme sobre as transações financeiras dos cidadãos. Entendi. Uma CBDC seria tipo uma versão digital do dólar, mas com muito mais controle por parte do governo. É uma questão complexa, sem dúvida. E como essa visão se encaixava no contexto da crescente adoção de criptomoedas pelos bancos? É aí que as coisas ficam interessantes. De um lado, tínhamos os bancos tradicionais entrando no espaço cripto, impulsionados pela revogação da SAB 121. De outro, havia preocupação com a centralização do poder financeiro por meio de uma CBDC. Era um momento de grande incerteza, mas também de enorme potencial. É como se estivéssemos em uma encruzilhada com o futuro das finanças em jogo. Exatamente. E essa incerteza se refletia no mercado. O mercado cripto reagiu, como sempre, com volatilidade. Mas era claro que algo grande estava acontecendo. A entrada dos bancos tradicionais de mercado sinalizava uma nova era, com a promessa de maior liquidez e adoção em massa. É importante lembrar que, enquanto isso acontecia no EUA, outros países também já estavam bem engajados com as criptomoedas. A China, por exemplo, já era um player importante investindo pesado em pesquisa e desenvolvimento, principalmente na criação da sua própria CBDC, o Yuan Digital. Nossa, parece que a corrida pela liderança em finanças digitais já tinha começado. E como os IUA se comparavam à China nesse contexto? Era uma disputa acirrada. Enquanto a China avançava a todo vapor com sua CBDC, os IUAs adotavam uma abordagem mais cautelosa, tentando equilibrar a inovação com a regulamentação. Era uma estratégia diferente, com certeza. Faz sentido. Mas essa cautela toda não colocava os IUA em desvantagem. Era arriscado ficar só observando enquanto outros países avançavam. Sim, era um risco.
A ordem executiva do Trump pode ser vista como uma tentativa de acelerar o passo para garantir que os EUA não ficassem para trás. Era uma forma de mostrar para o mundo que eles estavam levando as criptomoedas a sério. Então podemos dizer que era Trump marcou uma virada na postura dos EUA em relação às criptomoedas. Tipo, antes eles ignoravam e de repente começaram a dar atenção. Sem dúvida, a administração Trump reconheceu a importância estratégica das criptomoedas e das tecnologias blockchain. Eles perceberam que não podiam mais ficar de fora dessa revolução. E essa mudança de postura se refletiu em ações concretas, além da ordem executiva, o que mais o governo Trump fez nesse sentido. Além da revogação da SAB 121 e da criação do grupo de trabalho presidencial, eles também começaram a desenvolver um framework regulatório para stablecoins, por exemplo. Era um sinal claro de que os EUA estavam construindo as bases para um futuro cripto mais robusto. Parece que as coisas estavam realmente começando a andar. Mas, e o debate sobre a CBDC? O que aconteceu com essa ideia durante o governo Trump? A discussão sobre uma CBDC americana continua acalorada, com defensores e críticos debatendo os prós e os contras. Era um debate complexo com implicações profundas para o futuro da economia americana. Quais eram os principais argumentos a favor de uma CBDC americana? Porque algumas pessoas achavam que essa era uma boa ideia. Os defensores argumentavam que uma CBDC poderia aumentar a eficiência do sistema financeiro, reduzir custos de transação e promover a inclusão financeira. Eles acreditavam que uma CBDC poderia modernizar o sistema financeiro e torná-lo mais acessível. E quais eram as preocupações dos críticos? Porque algumas pessoas se opunham à ideia de uma CBDC. Os críticos temiam a centralização do poder, o controle governamental sobre as finanças pessoais e os riscos à privacidade. Eles argumentavam que uma CBDC poderia dar ao governo um poder excessivo sobre o dinheiro das pessoas. Era um debate importante com argumentos fortes de ambos os lados. E como o mercado reagiu a todas essas mudanças? As pessoas estavam otimistas com o futuro das criptomoedas nos EUA. O mercado cripto, como sempre, reagiu com volatilidade, mas era claro que algo grande estava acontecendo. A entrada dos bancos tradicionais no mercado sinalizava uma nova era, com a promessa de maior liquidez e adoção em massa. Havia um misto de entusiasmo e apreensão no ar. Mas se o legado da administração Trump para o mercado cripto, podemos dizer que ele foi positivo ou negativo? A administração Trump deixou um legado ambíguo em relação às criptomoedas. Por um lado, o governo Trump impulsionou a inovação e a adoção de criptomoedas, abrindo caminho para a entrada de grandes instituições financeiras no mercado. Mas, por outro lado, a retórica protecionista e as preocupações com a segurança nacional geraram incertezas e tensões com a comunidade cripto global. Então foi um período de avanços e desafios. E como o cenário cripto-americano evoluiu depois da saída do Trump? O que mudou com a chegada do governo Biden? Com a saída do Trump, o governo Biden assumiu as rédeas da política cripto-americana, adotando uma abordagem mais pragmática e focada na regulamentação. O foco principal do governo Biden era a proteção do consumidor, a prevenção de crimes financeiros e a mitigação dos riscos sistêmicos do mercado cripto. Parece que a regulamentação se tornou um tema central na era Biden. E como o mercado reagiu a essa nova postura do governo? As pessoas viram isso como algo positivo ou negativo? A comunidade cripto se dividiu. Alguns viam a regulamentação como um passo necessário para a maturidade do mercado, enquanto outros temiam excesso de intervenção governamental. Era compreensível essa divisão de opiniões. Afinal, a regulamentação pode trazer benefícios, mas também pode sufocar a inovação. É um dilema, com certeza. Mas voltando à era Trump, qual foi o papel do David Sacks, o czar das criptomoedas, na formação da política cripto do governo? Ele realmente tinha tanta influência assim? O David Sacks desempenhou um papel fundamental na formulação da política cripto do governo Trump. Ele assessorou o presidente em questões relacionadas a criptomoedas e blockchain, ajudando a moldar a postura do governo em relação a essas tecnologias. O Sacks era um defensor da inovação responsável no espaço cripto, acreditando que os EUA poderiam liderar o mundo nesse setor. Então ele via as criptomoedas como uma oportunidade para os EUA, não como uma ameaça. Exatamente. O Sacks via as criptomoedas como uma grande oportunidade para os EUA, desde que fossem regulamentadas de forma inteligente. Ele defendia uma abordagem que permitisse a inovação sem comprometer a estabilidade financeira e a segurança nacional. Ele era a favor ou contra a criação de uma CBDC americana, lembrando que ele tinha algumas preocupações com a centralização do poder. O Sacks era cético em relação a uma CBDC americana, argumentando que ela poderia representar riscos à liberdade individual e à privacidade. Ele acreditava que uma CBDC daria ao governo muito controle sobre as finanças das pessoas. Parece que o Sacks tinha uma visão bem definida sobre o papel das criptomoedas no futuro da economia americana. E qual foi o impacto de suas ideias na política cripto do governo Trump? Ele conseguiu convencer o Trump a adotar uma postura mais favorável às criptomoedas. Sem dúvida. As ideias do Sacks influenciaram a decisão do governo Trump de adotar uma postura mais pró-inovação em relação às criptomoedas. Podemos dizer que ele foi um dos arquitetos da política cripto da era Trump. Ele deixou uma marca duradoura no cenário cripto-americano.
Tipo, as ideias dele ainda são relevantes hoje em dia. Com certeza. O trabalho do Sachs abriu caminho para a integração das criptomoedas no sistema financeiro tradicional, pavimentando o caminho para a adoção em massa que vemos hoje. Então, a era Trump, apesar de todas as controvérsias, foi um período importante para o desenvolvimento do mercado cripto-americano. Mas e o resto do mundo? O que estava acontecendo em outros países enquanto os EUA davam seus primeiros passos nesse novo mundo? O cenário cripto global também estava fervilhando. A China, como já mencionamos, estava investindo pesado no desenvolvimento da sua CBDC, buscando se tornar uma potência em finanças digitais. Eles viam as CBDCs como uma forma de fortalecer o yuan, internacionalizar sua moeda e controlar o fluxo de capitais. Parece que a China tinha objetivos ambiciosos. E como a postura da China se comparava à dos EUA, eles estavam competindo diretamente ou seguindo caminhos diferentes. Enquanto os EUA tentavam encontrar um equilíbrio entre inovação e regulamentação, a China avançava de forma mais agressiva buscando a liderança global em finanças digitais. Era uma verdadeira corrida entre duas superpotências, cada uma com sua própria visão de futuro. E essa competição toda teve algum impacto positivo no mercado cripto global? Ou só serviu para aumentar as tensões? Na verdade, a competição entre EUA e China acabou acelerando a inovação no mercado cripto. Com dois gigantes disputando a liderança, o desenvolvimento de novas tecnologias e aplicações foi impulsionado. Era um ambiente de muita criatividade e ousadia. Interessante. Mas e os outros países? O que eles estavam fazendo enquanto EUA e China disputavam a liderança? Diversos países adotaram diferentes abordagens em relação às criptomoedas, desde a regulamentação estrita até a adoção aberta. A Suíça, por exemplo, se tornou um hub cripto global, adotando uma postura favorável à inovação e atraindo empresas e projetos do setor. Então, cada país estava encontrando seu próprio caminho no mundo cripto. E com essa diversidade toda, como um mercado global se desenvolveu. A diversidade de abordagens criou um ambiente dinâmico e competitivo, impulsionando a inovação e a busca por soluções globais. O mercado cripto global se tornou um verdadeiro caldeirão de ideias e experimentos. Que fascinante. Mas voltando ao cenário americano, como o governo Biden lidou com o legado da era Trump em relação às criptomoedas? Ele deu continuidade às políticas do Trump ou mudou completamente o rumo? O governo Biden herdou um cenário cripto complexo e em constante mudança, moldado pelas ações da administração Trump. Ele teve que lidar com a crescente popularidade das criptomoedas, o surgimento de novas tecnologias como as finanças descentralizadas, DeFi, e a necessidade de proteger os investidores e a integridade do sistema financeiro. Parece que a era Biden trouxe novos desafios para a regulamentação do mercado cripto. E como o governo Biden se adaptou a esse novo cenário, ele conseguiu lidar com esses desafios de forma eficiente. O governo Biden adotou uma abordagem mais pragmática e colaborativa, buscando diálogo com a indústria cripto e outras partes interessadas. Eles entenderam que, para criar uma regulamentação eficaz, era preciso ouvir todos os lados e buscar um consenso. Parece que o governo Biden buscava um caminho mais equilibrado entre a regulamentação e a inovação. E essa nova postura se traduziu em ações concretas. Eles realmente colocaram esse diálogo em prática. Sim. O governo Biden lançou diversas iniciativas para promover a inovação responsável no mercado cripto, ao mesmo tempo em que buscava mitigar os riscos. Eles criaram grupos de trabalho para estudar as implicações das criptomoedas para a segurança nacional, a estabilidade financeira e a proteção do consumidor. Parece que o governo Biden estava levando a sério a tarefa de regular o mercado cripto. E como a comunidade cripto reagiu a essa nova postura do governo, eles estavam satisfeitos com essa abordagem mais colaborativa. A comunidade cripto recebeu a postura do governo Biden com cautela, mas também com otimismo. Eles esperavam que a regulamentação clara e consistente pudesse impulsionar a adoção em massa, tornando as criptomoedas mais acessíveis e confiáveis para o público em geral. Então a era Biden marcou um novo capítulo na história das criptomoedas nos EUA, com a promessa de um futuro mais regulamentado e integrado ao sistema financeiro tradicional. Mas antes de encerrarmos essa parte do nosso mergulho profundo, gostaria de voltar a um ponto que me deixou curioso. A possível conexão entre o governo Trump e o XRP. Vocês lembram que a gente comentou sobre isso na parte anterior? Sim, claro. A menção a ativos digitais na ordem executiva do Trump, sem especificar, o Bitcoin gerou especulações sobre um possível interesse do governo no XRP. Na época, o XRP era a maior criptomoeda com sede nos EUA em termos de capitalização de mercado, o que alimentou ainda mais as especulações. E essa história de que alguns membros do governo Trump tinham ligações com figuras importantes do XRP. Isso também contribuiu para aumentar suspeitas, né? Com certeza, a proximidade de algumas figuras do governo com esse XRP levantou muitas sobrancelhas na época. Mas, infelizmente, o governo nunca confirmou oficialmente nenhum interesse específico no XRP, então fica a dúvida no ar. Parece que esse mistério vai continuar sem solução. Mas, independentemente de qualquer suposta conexão com o governo Trump, o XRP se tornou uma criptomoeda importante no cenário global, né?
Sem dúvida. O ICPF destaca por sua tecnologia de pagamentos internacionais rápidos e de baixo custo. Ele tem um grande potencial para revolucionar a forma como fazemos transações internacionais. Parece que o XCP tem um papel importante a desempenhar no futuro do sistema financeiro global. Mas voltando ao nosso tema principal, como a era Trump, impactou a relação entre o governo americano e a comunidade cripto. Eles se tornaram amigos ou continuaram se estranhando? A era Trump marcou um ponto de inflexão na relação entre o governo americano e a comunidade cripto. Antes do Trump, o governo via as criptomoedas com desconfiança, associando as atividades ilícitas e riscos à segurança nacional. Mas durante o governo Trump, essa postura mudou. Eles começaram a reconhecer o potencial das criptomoedas para a inovação e o crescimento econômico, buscando um papel de liderança global nesse setor. Então podemos dizer que a era Trump representou uma mudança de paradigma na forma como o governo americano via as criptomoedas. E como essa mudança de postura impactou a comunidade cripto? Eles ficaram felizes com essa nova abordagem. Sim, a comunidade cripto recebeu a nova postura do governo Trump com entusiasmo. Eles viram nessa mudança uma oportunidade para o desenvolvimento do mercado e para a criação de um ambiente mais favorável à inovação. Parece que a era Trump abriu portas para um diálogo mais construtivo entre o governo e a comunidade cripto. Mas essa relação sempre foi harmoniosa. Ou teve algum momento de atrito? Nem sempre foi um mar de rosas. Houve momentos de tensão e divergência, especialmente em relação à regulamentação e às preocupações com a segurança nacional. Afinal, o governo ainda tinha seus receios em relação às criptomoedas e a comunidade cripto nem sempre concordava com as medidas propostas pelo governo. É compreensível que existam divergências em um setor tão novo e disruptivo como o das criptomoedas. Mas, no geral, podemos dizer que a era Trump foi um período positivo para o desenvolvimento do mercado cripto-americano. Sem dúvida, a era Trump impulsionou a inovação, a adoção e a regulamentação do mercado cripto-americano, abrindo caminho para o crescimento que vemos hoje. Foi um período de grandes mudanças e de amadurecimento para o mercado cripto nos EUA. E para finalizarmos essa parte do nosso mergulho profundo, vamos falar sobre um tema que está no centro de todo esse debate. A centralização versus descentralização no mundo das finanças. Afinal, as criptomoedas surgiram como uma alternativa ao sistema financeiro tradicional, que é altamente centralizado, né? É um debate crucial. A ascensão das criptomoedas e das tecnologias blockchain reacendeu a discussão sobre o papel do Estado e o poder das instituições financeiras tradicionais. De um lado, temos o sistema financeiro tradicional centralizado e controlado por governos e bancos. E do outro lado, temos o emergente ecossistema cripto descentralizado e baseado na tecnologia blockchain. É como se tivéssemos dois mundos completamente diferentes, cada um com sua própria lógica e seus próprios valores. E como essa dicotomia se manifesta no mercado cripto? Ela causa algum tipo de conflito. A dicotomia se manifesta na coexistência de plataformas centralizadas e descentralizadas, cada uma com suas vantagens e desvantagens. As plataformas centralizadas oferecem facilidade de uso, segurança e conformidade regulatória. Já as plataformas descentralizadas prometem maior transparência, controle pelos usuários e resistência à censura. Então, cada modelo tem seus atrativos. Mas qual deles é o melhor? Qual modelo vai prevalecer no futuro? Essa é a grande questão. O futuro do sistema financeiro global dependerá de como essa dicotomia se resolverá. Será que veremos a convergência entre os dois modelos ou a polarização em torno de visões opostas? É difícil prever o futuro, né? Mas uma coisa é certa. Esse debate vai continuar influenciando o desenvolvimento do mercado cripto e do sistema financeiro global como um todo. E para sabermos mais sobre o futuro desse debate, vamos continuar nosso mergulho profundo na próxima parte. Não percam. Pois é, né? É a pergunta de $1 milhão. Qual modelo vai dominar o futuro das finanças? Um sistema mais centralizado com governos e bancos no controle ou um futuro mais descentralizado com criptomoedas e blockchain? É difícil saber o certo, né? Mas quem disse que precisa ser tudo ou nada? Verdade. Podemos ter um futuro onde os dois modelos coexistem, cada um atendendo a diferentes necessidades e públicos. Quem sabe um sistema híbrido que combina a segurança e a regulamentação das plataformas centralizadas com a transparência e a liberdade das plataformas descentralizadas. Ele é incrível, né? Imagina um sistema que una melhor dos dois mundos. Mas como a gente chega nesse ponto? Qual é o caminho para essa coexistência pacífica? Eu acho que a chave está na colaboração entre governos, instituições financeiras tradicionais e a comunidade cripto. É preciso construir pontes e buscar soluções que beneficiem todos os envolvidos. Com certeza. Se cada lado ficar na sua própria bolha, no final, quem perde é a sociedade como um todo. Exatamente. O objetivo final deve ser criar um sistema financeiro mais justo, eficiente e acessível para todo mundo. Um sistema que promova a inclusão financeira, que permita que as pessoas tenham mais controle sobre o seu próprio dinheiro e que fomente a inovação. E as criptomoedas e a tecnologia blockchain podem ter um papel fundamental nesse processo.
Elas têm um potencial enorme para revolucionar a forma como lidamos com dinheiro, trazendo mais transparência, segurança e eficiência para o sistema financeiro. Concordo plenamente. E a blockchain vai além das finanças. Ela pode ser aplicada em diversas áreas como saúde, educação e governança, trazendo inúmeros benefícios para a sociedade. Estamos vivendo um momento histórico, uma verdadeira revolução em curso. Por isso é tão importante acompanhar de perto a evolução do mercado cripto e da tecnologia blockchain. E o mais emocionante é que a gente ainda está só no começo dessa jornada. É impossível prever com certeza o que o futuro nos reserva. Mas uma coisa é certa: as inovações tecnológicas e a colaboração entre diferentes atores vão moldar o futuro das finanças. E por falar em colaboração pessoal, a gente quer ouvir vocês. Compartilhem suas opiniões, dúvidas e sugestões nos comentários. A gente adora saber o que vocês pensam sobre o tema e o que esperam para o futuro das finanças. Se você gostou do nosso mergulho profundo de hoje, compartilhe este episódio com seus amigos e familiares. Quanto mais gente se informar sobre esse assunto fascinante, melhor. Agradecemos a companhia de todos e até a próxima. Fiquem ligados para mais mergulhos profundos aqui no The Deep Dive.